Já de volta com o Sim Notícias de hoje para falar sobre um assunto que interessa a todos nós brasileiros, né? A questão da aposentadoria. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma proposta de mudança do fator previdenciário, que é o cálculo utilizado para a concessão da aposentadoria de todos os trabalhadores brasileiros. Para falar, explicar exatamente o que é isso para nós, a gente recebe o advogado Cleilton Mendes. Tudo bem, doutor Cleilton? Tudo bem, Cláudio. Maravilha. Mais uma novidade aí, essa aprovação do fator previdenciário. Agora, antes de falar da aprovação, doutor Cleilton, queria que o senhor explicasse o que é o fator previdenciário. É importante mesmo, Cláudio. Primeiro, o nosso telespectador tem que entender o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário é uma regra que o governo criou em 1999, com a intenção de realmente reduzir o valor pago pelas aposentadorias. Como o Brasil é um país muito jovem, a Previdência, a gente sempre ouve falar no déficit da Previdência. O déficit é a diferença entre aquilo que a Previdência recebe e aquilo que ela tem que pagar. Fica sempre um buraco ali, né? Sempre um buraco, a gente sempre ouve falar nesse rombo da Previdência. Aí a Previdência, o governo Fernando Henrique, criou o famoso fator previdenciário. Esse fator previdenciário, resumindo, é uma equação que utiliza a idade da pessoa e a expectativa de vida média que o brasileiro tem. Quanto mais nova a pessoa se aposenta, mais tempo de vida ela tem, menor a aposentadoria. Menor é o valor da aposentadoria. Então hoje, só para o nosso telespectador entender, uma pessoa que tem 35 anos de contribuição e se aposenta com 60 anos de idade, ela vai ter aí uma perda de aproximadamente 15% da última contribuição. Perfeito. Ou seja, se ela se aposentou com 60 anos de idade, pagando a última contribuição a R$1.000, ela vai receber aproximadamente 850, ou seja, vai receber só 85%. Né? Mesmo tendo contribuído os 35 anos. Mesmo tendo contribuído os 35 anos direitinho. E aí, assim, e o problema é que essa medida, ela aumenta em média pouco mais de 1% ao ano. Então, se você se aposenta com 65 anos, você vai se aposentar só com 90% daquilo que você recebe. A diferença é mínima. É muito pequena. Entendi. Doutor Cleilton, nessa aprovação realizada pela Câmara Federal, claro que tem todo um caminho longo ainda para percorrer. Verdade. Até a presidente assinar, se é que vai corroborar com isso aí, eu acredito que não. Os deputados, a alteração aprovada propõe a chamada fórmula 85/95, né? 85 para as mulheres, 95 para os homens. Como é que funciona isso? Verdade, Cláudio. E agora, com essa nova MP, a proposta que passou ontem na Câmara, e ainda, como você bem disse, falta passar pelo Senado e depois pela aprovação da Presidenta da República, é sobre esses dois números que o cidadão tem que gravar. É 85/95. Como é que ele vai funcionar? Resumindo, a equação é bem simples. Para os homens, 35 anos de contribuição mais idade. Se der igual a 95, você tem 100% da aposentadoria. Então, no exemplo que a gente usou agora há pouco de uma pessoa que se aposenta com 60 anos, então contribuiu 35 anos. Tem 60 anos de idade, 60 com 35 vai dar 95. Perfeito. Então, em vez de ela receber 85% da aposentadoria, ela vai receber 100% da aposentadoria integral, né? Para as mulheres. Para as mulheres, a fórmula é 30 mais idade igual a 85. Então, se ela contribuiu durante 30 anos, somando com a idade dela, der 85, ela vai ter 100%. Ou seja, se a mulher tiver 55 anos de idade, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Se aposenta com 100% da aposentadoria da última contribuição. Ou seja, não vão ser aplicados para essas pessoas o fator previdenciário. Esse é o jeitinho que vai ter para sair fora dessa equação do fator previdenciário. Em sua opinião, seria uma forma mais justa de resolver essa questão? Porque hoje o trabalhador está sendo penalizado, né, doutor? Verdade, sem dúvida. Eu creio, assim, se a gente falar de forma nua e crua, puramente de justiça, é sem dúvida nenhuma a melhor fórmula, a fórmula mais justa. O problema é que, efetivamente, também a gente tem esse famoso rombo do INSS, da Previdência. Então, assim, a expectativa de vida do brasileiro hoje, ela aumenta a cada ano. Todos os anos, de 2 em 2 anos, o IBGE publica uma expectativa média de vida do brasileiro que ela vai aumentando. Quanto mais aumenta a expectativa de vida, mais tempo essa pessoa vai receber de benefício. Entendi. E eu não sei se hoje o Brasil, se o INSS brasileiro, a Previdência brasileira, tem
condições de suportar essa nova matemática. Tá certo. Bom, saindo um pouquinho da questão da aposentadoria, mas falando também de benefício, doutor Cleilton, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a pensão por morte, que teve mudança aí, né? Hoje, a esposa ou o marido que perde um companheiro ou a companheira não vai, assim, receber a pensão automaticamente mais não, né? Pois é, a proposta também que foi votada ontem na Câmara é justamente essa. Na regra atual, se você está casado ou tem união estável, independente do tempo, via de regra, você recebe o valor da sua pensão por morte. O texto que passou ontem pela Câmara fica determinado o seguinte, que para a pessoa, para o viúvo ou viúva, ter o direito à pensão, é necessário que tenha pelo menos 2 anos de convivência comprovada ou certidão de casamento, no caso de casamento ou convivência comprovada em união estável, e de que o falecido tenha pelo menos 1 ano e meio de contribuição. Entendi. Então, assim, antes, se eu tivesse com 1 ano de contribuição e se eu tivesse com 1 mês de contribuição e tivesse 1 mês de casamento, minha esposa falecesse, eu já teria direito automático ao benefício, à pensão. Agora não, agora a gente tem essas limitações e outra. Para eu receber ela de forma vitalícia, que essa pensão também é vitalícia, eu tenho que ter 44 anos ou mais. Tem a questão de idade também. Idade. Então, se eu tiver 43 anos ou menos, aí já não vai ser mais vitalícia, já vão ser as regras já estabelecidas pela lei. É uma situação complicada, né? Bom, doutor Cleilton, ainda dentro do direito, agora saindo um pouco dessa questão civil, né? Vamos falar um pouco da questão criminal. Ontem, né, nesta quarta-feira, foi feito o julgamento do Fernandinho Beiramar, né, uma pessoa famosa aí, né, condenado várias vezes por vários crimes, né, esse narcotraficante aí condenado. Somando as penas dele, as condenações, chegam a 255 anos de prisão. Aí a dona de casa, o trabalhador que está aí assistindo a telejornal pergunta, gente, mas como que alguém foi condenado a 250 anos de prisão, mas a legislação brasileira só permite 30 anos na cadeia? Explica isso pra gente. Cláudio, é como a gente conversou, assim, eu sou suspeito em dizer, mas é impossível você julgar o advogado, o promotor ou o próprio juiz sobre isso. Eles estão cumprindo uma determinação legal e constitucional. E quem faz leis no Brasil é o Poder Legislativo composto por deputados e senadores. Entendi. Quem elege deputados e senadores somos todos nós. Né? E aí as pessoas, às vezes, sem questões políticas, mas colocam Romário, Bebeto, Tiririca para fazer lei, acaba acontecendo isso. Mas por que é assim? O texto constitucional brasileiro, ele determina que não existe prisão perpétua. Ninguém pode cumprir prisões durante toda a vida. Está na Constituição. Está na Constituição Federal. Então, o limite que acabou sendo estabelecido foi de 30 anos. Esse é um ponto. Então, independente da soma das penas, ela ultrapassar os 30 anos, para se evitar a prisão perpétua, você estabelece o tempo máximo de permanência detido de 30 anos. O segundo já que o limite máximo é de 30 anos, por que julgá-lo de vários crimes, já que no passado ele já tinha mais de 200 anos? Entendi. A legislação também determina que as pessoas sejam julgados por cada ato. Então, a cada crime, um julgamento. Cada um separado, cada um é um Os processo crimes são diferente. julgados, exatamente, até mesmo para dar o efeito pedagógico para a parte e para a própria sociedade como um todo, de que os crimes são apenados. Entendi. Né? Então, somando tudo isso, dá essa conta final que, na prática, a pessoa jamais cumpriria uma pena dessa. Jamais cumpriria uma pena dessa, independente da soma que der. É um caso até muito pedagógico, é um caso até, para o cidadão entender bem, ele é até muito emblemático realmente por isso. Independente da soma das penas, as pessoas sempre vão cumprir no máximo 30 anos de cadeias reclusas. É o máximo que a legislação brasileira permite. E é raro ouvir dizer, alguém ficou 30 anos trancado. É muito raro. Eu não me lembro, eu acredito que o senhor deva conhecer poucos casos também, né? Também, até porque a expectativa de vida de um presidiário não chega a 30 anos recluso. Imagino. Né? Tá, Joia. Já no final aqui do nosso bate-papo, eu quero dizer o seguinte, doutor Cleilton Mendes, advogado, a partir desta semana, faz parte, claro, já do nosso time aqui, vai ser colunista, vai estar todas as semanas trazendo um assunto relacionado ao direito civil, trabalhista, previdenciário, trazendo uma informação para que você, né, nosso telespectador, possa aprender um pouco mais, se informar um pouco mais. Portanto, doutor Cleilton, seja bem-vindo aqui ao nosso time. Todas as quintas-feiras, dentro do Sim Notícias, a gente vai ter a sua presença aí sempre com assuntos diferentes, né? Eu que agradeço, Cláudio. Eu pretendo realmente trazer
numa linguagem mais clara. Acho que as pessoas, o cidadão tem o direito e tem a necessidade de conhecer seus direitos. O Rui Barbosa dizia que quem não conhece os seus direitos nem merece tê-los. Então, vamos cumprir o nosso papel social aqui de informar o cidadão os seus direitos. Tá jóia. Então, portanto, a partir da semana que vem, já a primeira coluna aqui do nosso convidado, Dr. Cleilton Mendes, advogado. Esta edição do Sim Notícias está terminando. A gente, claro, pede que você mande a sua sugestão de reportagem, inclusive sugestão para um quadro aqui do Dr. Cleilton, né, sobre o direito. Tem alguma dúvida? Mande um e-mail para o endereço que aparece na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas reportagens e entrevistas nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube. O telefone fixo para você ligar também, dar a sua sugestão, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em São Mateus, na noite desta quarta-feira, um veículo furtado. O veículo você vê aí na imagem. O veículo foi abordado no quilômetro 57 da BR-101. O condutor do carro, identificado como Anderson Cruz, 36 anos, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. O veículo havia sido furtado em março deste ano. Produtores rurais têm até o dia 22 deste mês para fazer a contribuição sindical obrigatória. Quem pagar a contribuição após esse prazo terá que arcar com multa. A contribuição sindical é um tributo previsto na Constituição Federal e serve para custear as despesas gerais do sindicato. O prazo para a contribuição sindical rural está terminando e os produtores rurais de Linhares e região devem estar atentos. O pagamento é obrigatório a todos os produtores com propriedades acima de 2 módulos ou que desenvolvam qualquer atividade rural, ou ainda aqueles que tenham propriedades arrendadas ou possuam funcionários. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Linhares, o valor varia conforme o tamanho da propriedade. Bom, o valor é calculado de acordo com o tamanho da propriedade. E para você chegar nesse valor, há a necessidade de você estar avaliando a sua propriedade, quer dizer, a sua terra nua, sem a produção. É nesse valor que você fornece na declaração do ITR que é calculado o valor que você estará pagando o CNA da sua propriedade. O produtor que não efetuar o pagamento em dia sofrerá multa e penalidades. Na verdade, a multa existe se você não pagar até o dia 22 agora, né, de maio, que é o prazo máximo. Agora, a penalidade, caso o empregador seja vistoriado pelo Ministério do Trabalho, principalmente agora na colheita do café, a primeira coisa que ele paga é a guia do CNA paga, né? Então, você não tendo, você já está sendo penalizado desde por aí, uma infração com o Ministério do Trabalho. Um dos objetivos do montante arrecadado é contribuir para a capacitação do homem do campo. Esse dinheiro ele tem várias funções. Primeiro é capacitar o homem do campo. Como que isso é feito? Esse dinheiro a gente repassa para o CNA quando a gente paga as guias, o CNA repassa para o sindicato parte desse dinheiro fica com o Senar, que através do Senar, com a mobilização dos treinamentos via sindicato rural, a gente atende o homem do campo, qualificando essas pessoas em vários treinamentos, todos eles de origem do campo. E 20% desse dinheiro é para o Ministério do Trabalho. O produtor tem até o dia 22 deste mês para efetuar o pagamento da contribuição sindical. Caso ele não receba a via que é encaminhada pelo correio, ele pode estar se dirigindo até o Sindicato Rural da cidade e retirar a guia para o pagamento. Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. Confira a cotação. Arábica tipo 6 cotado a R$ 387. Arábica 7, R$ 316. Curilô tipo 7 cotado a R$ 279 a saca. O plenário da Assembleia Legislativa Estadual aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda constitucional que proíbe o uso de imagens, logomarcas, slogans, cores, frases
e símbolos relacionados aos chefes de poder em repartições públicas em todo o Espírito Santo. Foram 25 votos a favor, uma abstenção e 4 votos contrários dos deputados. Os deputados estaduais aqui de Linhares, Eliana Dadalto, do PTC, e Guerino Zanon, do PMDB, comentaram o assunto à nossa reportagem. As logomarcas, né, a gente precisa usar do município. E assim, o gestor que use do município, o brasão do município, que é importante até para divulgar, né, o nosso brasão. E assim também nós precisamos que haja a identidade do município, né, e não da pessoa, não de promover a pessoa, o político no caso, né? Porque é necessário, e o linharense se lembra bem que em janeiro de 2009, Linhares, quando eu estava no exercício do mandato de prefeito, Linhares foi o primeiro município do estado do Espírito Santo a já adotar essa metodologia, que todas as obras públicas, todos os bens públicos não teriam, a partir de 1º de janeiro de 2009, mais a marca de um ou outro administrador, e sim a marca do município, que é o seu brasão. Bom, e já chegou a Linhares a réplica da Estátua da Liberdade da loja Avan, que será inaugurada neste sábado aqui no nosso município. A estrutura de 40 metros de altura está sendo colocada na parte frontal da loja, às margens da BR-101 em Linhares. A fachada da Avan reproduz a Casa Branca, sede do governo americano, e a réplica da Estátua da Liberdade compõe todo esse cenário frontal. A réplica da estátua saiu de Santa Catarina no dia 6 de maio e chegou nesta quinta-feira à tarde aqui em Linhares. Foram quase 2.000 quilômetros de distância até o destino final. A loja da Avan em Linhares é a de número 90 da rede em todo o Brasil. Vamos falar de esportes agora com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique. O presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Menegus, está na bronca até agora com o árbitro Edmar Lânia. Ele apitou o jogo em que o Linhares foi derrotado ainda no dia passado pelo Vitória, lá na capital Vitória, por 3-0. Edmar Lânia expulsou nada menos que 3 jogadores do Linhares: Iago, Dodô e Giovani, que deixou a partida logo aos 2 minutos depois de uma bola na mão, segundo Adalto, e não mão na bola. Agora, o Linhares, se quiser se classificar para a finalíssima da competição, tem que vencer os 2 jogos restantes contra Serra e o próprio Vitória aqui no campo do América. O Serra vai ser neste sábado, e torcer por tropeços do Rio Branco. Bem, o clima está quente, espera-se entre 10 e 14 mil pessoas na decisão do Capixabão entre Rio Branco e Desportiva, neste sábado, 4h30 da tarde, no estádio Kleber Andrade. Eu vou repetir que a Rádio Cultura M, aqui da Rede Sim, vai transmitir a partida. Vamos estar lá e narrando para toda a Rede Sim, de norte a sul do estado. Agora o esporte amador, Cláudio Henrique, a abertura do campeonato de futebol veteranos acima dos 35 anos aqui em Linhares vai ser neste domingo. Vamos conferir os jogos então. Vamos lá, Campo do Vasquinho, sempre jogos às 8h10 da manhã. Master Clube Bar do Mineiro, depois Vasquinho e Drogaria Ouro Preto. No Estádio Nacional, Bairro Aviso, Botafogo do Interlagos e Clube dos 30. Temos ainda AMI, Associação Militar Estadual, e Araçá. Na sequência, no Estádio São José, 40 Graus e Santa Cruz, Movelar e Unidos Linhares 5. Do Estádio de Regência, Regência e Santos. Na Agrovila, Agrovila e Náuticos Bar. São os veteranos. E vem aí também o veterano acima de 45 anos. Vai lá. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Aqui você fica por dentro das principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa promove audiência pública em Linhares. Produtores rurais têm até o próximo dia 22 para pagar a contribuição sindical obrigatória.
Está preso o suspeito de matar braçal em Bagueira, interior de Linhares. A Assembleia Legislativa aprova a PEC que proíbe o uso de imagens e símbolos de chefes do poder em repartições públicas do Estado. Na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre as mudanças nas regras para a aposentadoria. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Estadual realizou uma audiência pública na tarde desta quinta-feira aqui em Linhares. Na pauta, o diagnóstico da saúde pública em nosso município. A audiência foi comandada pelo presidente da comissão, o deputado estadual Dr. Hércules, do PMDB. A saúde pública de Linhares vem sendo alvo de grandes discussões por parte da população e também pelo Poder Legislativo. Linhares conta com 2 hospitais que atendem cerca de 160 mil habitantes do município e também todo o norte do estado. E para tentar chegar a soluções que possam ajudar diretamente a população, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Estadual tem percorrido o Espírito Santo fazendo o diagnóstico real da saúde. A audiência pública aconteceu na tarde desta quinta-feira aqui no auditório da Superintendência de Educação em Linhares. O objetivo, discutir a situação da saúde em Linhares e região. Proponente da audiência pública em Linhares, a deputada estadual Eliana Dadalto opinou sobre uma maneira de garantir uma saúde de qualidade para o município. As políticas públicas precisam ser incrementadas em Linhares através da união. A união de todos os atores da política e todos os atores também da saúde. Nós precisamos nos unir para que possa levar mais qualidade, de saúde, de serviço da saúde para toda a população de Linhares. O deputado Guerino Zanon também esteve presente e falou sobre o que pode ser feito para melhorar a saúde no município. Não podemos pensar em saúde pública se todos os quesitos que envolvem o ser humano não forem contemplados. Isso se começa dentro de casa, na escola e com os investimentos públicos. Então é nesse nível nesse estágio que todos nós buscamos chegar. Segundo o presidente da Comissão de Saúde do Estado, um diagnóstico sobre a situação da saúde no município ainda não pode ser dado. Nós temos as queixas, as denúncias que têm chegado até a nossa comissão e a requerimento da deputada Eliana Dadalto, nós estamos aqui hoje, naturalmente para ver bem de perto a deficiência da saúde, especialmente no Hospital Geral de Linhares, que é a queixa maior e que tem aparecido no noticiário maior da grande imprensa. Outros representantes também falaram sobre a importância do evento para Linhares. Esperamos que positivo para nossa comunidade, para o nosso hospital, que tem um suporte, que atende há 46 anos a necessidade daqueles que procuram e precisam. Apurar os fatos, levantar as ocorrências, conversar e debater sobre o assunto, tudo isso ajuda muito. A população merece, o município merece que a gente debata a saúde todo o tempo para que as coisas melhorem. Nesta sexta-feira, a partir das 13 horas, acontece no auditório da Faceli, no bairro Novo Horizonte, o debate sobre a elaboração do Plano Plurianual 2016 a 2019 do Governo do Estado. Moradores de Linhares e região vão ter a oportunidade de participar das discussões sobre a aplicação de recursos e a gestão do Estado para os próximos anos. A audiência abrange também os municípios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Rio Baranal. Está preso o principal suspeito de matar a tiros um trabalhador rural em Bagueira, interior de Linhares. Segundo a polícia, Leandro dos Santos Correia foi assassinado pelo próprio enteado. Gledson da Conceição Dias era enteado da vítima e teria, segundo a polícia, matado o padrasto por causa das agressões que a mãe dele sofria. O crime aconteceu no dia 26 de abril, na localidade de Bagueira, distante cerca de 20 quilômetros do centro de Linhares. O trabalhador rural Leandro dos Santos Correia, 27 anos, foi assassinado com pelo menos 6 tiros. Ele tentou escapar dos disparos, mas morreu no portão de casa. Segundo o delegado de crimes contra a vida de Linhares, André Jareta, o suspeito negou o crime, mas há fortes evidências de que ele é o autor do assassinato. O jovem já foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares. O inquérito vai ser em breve remetido à Justiça, com o indiciamento dele,
e a representação pela prisão preventiva para que ele responda ao processo preso, né? É o pedido do delegado, né? É o nosso objetivo. Vamos agora saber como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens com chuva passageira. Aqui em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Colatina, mínima de 16, máxima também de 29. São Mateus, variação entre 20 e 28 graus. Em Vitória, mínima de 18, máxima 27 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, produtores rurais têm até o próximo dia 22 de maio para fazer a contribuição sindical obrigatória. Um instantinho só, nós já voltamos.